Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula. Professor Leonardo, né, professor do primeiro ano de Química. Vamos continuar usando o capítulo número 3, tá? Ficou faltando um pedacinho pra gente terminar. Vamos ver aqui. Você que é meu aluno, antes de mais nada, você tem que se inscrever no canal, tá? E dar seu like aí de participação. Liquefação e destilação do ar atmosférico. Gente, o ar ele é uma mistura gasosa, formada por vários gases, tá bom? Vou pegar aqui para melhorar aqui. Tá com amarelo. Mistura de várias substâncias no estado gasoso. Qual é o principal? Qual é o primeiro colocado na mistura gasosa? Nitrogênio, oxigênio e argônio, tá bom? Primeiro é o nitrogênio com 78%, depois vem o oxigênio com 20%, argônio com 0,93%. E aí vem gás carbônico, neônio, helônio, metano, criptônio, hidrogênio, ozônio. Muito importante esse aqui, o ozônio também. E o xenônio, tá? E aí, gente, como é que a gente faz para a gente separar esses gases? Tem um gás, né? Essa mistura de gases, como é que a gente faz para superar, para tirar o oxigênio, vamos dizer assim? Como no momento que a gente está agora na pandemia, como é que faz para tirar o oxigênio dessa mistura de gases que tem na nossa atmosfera? Aí a gente utiliza o processo da destilação, tá bom? Então, por quê? Porque cada um, gente, nesse processo de destilação, ele vai separar esses componentes do ar atmosférico. É feito pelo processo de destilação chamado destilação fracionada, tá bom? Que separa esses componentes das misturas liquefeitas de acordo com a sua temperatura de ebulição. Porque, gente, esses gases aqui, eles podem se transformar no estado líquido, né? E aí, ó, a gente pode separar eles através da sua temperatura de ebulição. Cada um que a gente bota para esquentar, né? Quando eles no estado líquido, bota para aquecer eles. E aí, gente, cada um tem a sua temperatura de ebulição. São temperaturas negativas, tá? Abaixo de zero. Por exemplo, o oxigênio. Ele começa a virar gás, temperatura de menos 183 graus Celsius. Argônio, ele começa a virar gás através de menos 185,7 graus Celsius. E é o argônio, né? E o nitrogênio menos 195,8. Então, alcançando essas temperaturas, gente, ele começa a virar gás, se transformar em gás, né? Ele deixa do estado líquido antes, abaixo disso, aumentando mais a temperatura disso aqui, abaixo dessa temperatura, vamos dizer assim, ele está no estado líquido. Acima dessa temperatura está no ar, a temperatura começa a transformar no estado gasoso. Essas são as temperaturas de ebulição, estado líquido para o gasoso. Então, vai esquentando, esquenta essa mistura de todos esses gases, aí vai chegar um tempo que um deles vai começar a ferver. Vai começar a ferver primeiro o oxigênio, ou primeiro a evaporar, depois vai começar a evaporar o argônio, primeiro e depois o nitrogênio. Então, quando vai evaporando o oxigênio, mantém essa temperatura aí para evaporar todo o oxigênio. Depois esquenta, aquece um pouco mais para evaporar todo o argônio. E assim por diante, tá? E assim dessa forma, então vai separando devido a essas temperaturas de ebulição diferentes. Ó. Para liquefazer o ar atmosférico, é necessário submeter simultaneamente a um resfriamento e um aumento de pressão, né? Porque, gente, a gente pode liquefazer ele não somente esfriando ele, mas com um aumento de pressão. A pressão vai fazer as moléculas ficarem mais juntinhas, né? E aí elas vão se transformar no estado líquido. É igual quando o nosso botijão de gás ali tá, a gente balança, ele está no estado líquido, né?
o gás que se encontra lá. Mas quando ele sai daquela pressão que está fechado lá dentro do botijão de gás, ele sai daquela pressão interna, ele vem para nosso ar, ele sai com, ele deixa do estado gasoso, se estado líquido passa para o estado gasoso. Ele só está no estado líquido lá devido à pressão, que é muito grande lá dentro, entendeu? Então a pressão faz o objeto também ficar no estado gasoso, porque é muito difícil às vezes conseguir chegar a temperaturas tão negativas como essa daqui, né? Então varia aí na pressão, tá? Uma pressão maior faz que uma mesma quantidade de gás passe a ocupar um volume menor, ajudando a promover a passagem para o estado líquido. Vimos que toda substância ou mistura possui uma temperatura crítica, que é a temperatura crítica. A gente viu essa temperatura crítica é o máximo de pressão que ela pode alcançar, né? Acima da qual não sofre liquefação por compressão, qualquer que seja o aumento da pressão a que fosse submetida. Então, gente, a gente viu que existe uma temperatura crítica, a gente pode aumentar a pressão, mas a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, né? Vai chegar um tempo que aumenta uma pressão suficiente que vai ter uma temperatura máxima, que é a temperatura crítica. E aí, quando chega nessa temperatura crítica, não dá para aumentar mais a pressão para fazer um objeto, alguma substância ficar no estado líquido, tá bom? A gente já deu uma olhada rapidamente na nossa revisão diagnóstica, a temperatura crítica. Para o ar atmosférico, considera a temperatura crítica de 140 negativo, sob pressão de 40 atm. Tá? Nesta condição de temperatura, a pressão inicia-se a liquefação do ar. Então, nessa temperatura, gente, começa a ocorrer a liquefação do ar, tá? Ela começa a se transformar no estado líquido. Em temperaturas superiores não é possível liquefazer completamente o ar atmosférico, porque superiores 138, menos 138, menos 137, temperaturas superiores não dá para liquefazer. Só dá para liquefazer de 140 em diante, tá bom? Em temperaturas superiores não é possível liquefazer completamente o ar atmosférico, qualquer que seja a pressão utilizada. Para se obter essa temperatura, na indústria dispõe de máquina de refrigeração, muito eficiente ligada a dispositivo especial de compressão e expansão. Então começa a liquefazer, gente, a partir de 140 negativo começa a se transformar no estado, o gás começa a se transformar no estado gasoso, o gás de oxigênio, tá bom? O ar liquefeito é então submetido a uma destilação. Quando ele se transforma no líquido, ele vai ocorrer o processo da destilação, ou seja, começa a receber calor gradativamente, de modo que apenas o componente que apresenta a menor temperatura de ebulição, o nitrogênio, se vaporize, separando-se os demais e assim sucessivamente. Tá, gente? Então vai aquecendo. Tem uma mistura de gasosa. Pega o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico que começa a se liquefazer através de 140 graus negativo, que é essa mistura, tá? Nessa mistura tem nitrogênio, tem oxigênio, tem outros gases, tudinho. Aí começa a aumentar a temperatura aos poucos. Aí, quando aumentando a temperatura aos poucos, cada um tem essa temperatura de ebulição. Aí eles vão deixar de ser líquido e passa a se transformar gasoso, tá? A gente já viu aqui a temperatura dele, nitrogênio 195,8, 187, 183, tá? Essa é a forma de separar essas substâncias. E aí, ó, esse aqui é uma forma que a gente faz, os cientistas fazem em laboratório, destilação simples, tá? Aquece aqui, tem uma mistura aqui de diversas substâncias para separar ela. Aquece ela. Quando aquece, cada um tem cada substância que compõe essa mistura tem sua temperatura de ebulição e vai evaporando devagarzinho aqui até entrar aqui num condensador,
Quando ela entra no condensador, se transforma no líquido novamente. Ela sai do gasoso aqui, transforma no líquido. Aí pega toda a substância, evaporou todinha a substância que a gente queria, retira, podendo aquecer mais ainda para evaporar a próxima substância. É assim que funciona o processo, tá? É assim que funciona o processo da retirada do petróleo lá. O petróleo, gente, aqui vê aquela coisa escura, né? Lá dentro tem nessa mistura, é uma mistura também, que tem muitas outras, cada um dá para tirar cada tipo de substância, metano, etano, propano, butano, tem diversas substâncias dentro dela. Cada um tem sua temperatura de ebulição, tá bom? Aí no caso aqui é uma mistura simples, tá? Isso aqui, quando for mistura mais complicada, a gente usa essa aqui da destilação simples. É utilizada para separar mistura homogênea, do tipo sólido líquido, tipo a água do sal, né? Tá misturando com água e sal aqui, vai evaporar quem primeiro? A água, vai ficar o sal no fundo do recipiente, né? Mas se for uma substância mais complexa, gente, aí a gente usa a destilação fracionada, tipo para separar lá a substância do petróleo, tá? É mais complexa porque ela tem diversas saidinhas, ó, diversas saidinhas para sair diversas substâncias diferentes, tá? Fala um pouco aqui nessa reportagem, retomando a notícia, né? Fala que a questão aqui, como a gente está estudando gases, né? A questão do dióxido de carbono, que está aumentando o mundo, está passando uma concentração de 400 partes por milhão, ou seja, cada 1 milhão de partículas que tem no ar, 400 são de dióxido de carbono. E aí o dióxido de carbono ele funciona para fazer o efeito estufa que aquece a Terra, né? Sem o efeito estufa, a gente estava num mundo extremamente gelado. Seria uma temperatura de 18 negativo. Mas, como tem o efeito estufa de forma natural, aquece o nosso planeta e veja a temperatura cerca de 15 graus Celsius, temperatura média do planeta, tá? O que acontece é que estão produzindo muito de forma artificialmente a questão dos dióxido de carbono, né? A questão é que a atividade humana com queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia movimenta as indústrias, os meios de transporte, criação de rebanho bovino e cabines para baixo tem liberado uma enorme quantidade de gases que potencializam o efeito estufa para a atmosfera, tá? O gás metano, produzido pelos bois também lá, não é só o dióxido de carbono, todos isso estão contribuindo para aumentar. E aí, gente, a radiação que ficava um pouco aquecendo aqui a Terra, a radiação vem, né? Bate, aquece a Terra, vai aquecendo a Terra e depois escapa novamente para o espaço. A radiação não está conseguindo escapar, ela fica presa aqui aquecendo a Terra e aí pode provocar diversos fenômenos naturais, né? Tem a questão do aquecimento global, você pode dar uma olhada aqui, que é um fenômeno provocado justamente por esse efeito estufa, que ocorre com o derretimento das calotas polares, diversos tipos de problemas, né? Aí, gente, desse capítulo aqui ainda tem essa parte aqui de separação de misturas, né? Tem a levigação, que separa sólido por sólido, né? É facilmente arrastado por líquido, enquanto todo componente mais denso não é. Emprega-se uma corrente de água ou de outro líquido adequado para arrastar o componente menos denso, pulverizado. Joga a água lá e o menos denso sai e fica só o mais denso, mais grosso, né? Tem essa aqui, flotação, que vai juntando, é igual que tem lá no processo de tratamento de água, vai formando esses flocos, né? Adiciona-se no óleo a mistura, óleo adere à superfície partículas luminosas
tornando impermeável a água. Em seguida, a mistura lançada na água, submetida a um forte corrente de ar. O ar provoca a formação de uma espuma que reúne as partículas do minério, que assim se separa e grande, né? Trocação sempre bota uma substância que vai unindo as partículas pequenas, vai formando aquelas partículas grandes que são recolhidas, né? Quando começam a ficar na superfície e são recolhidas. Tá? Dissolução fracionada, tu joga água, aí a substância mais densa fica embaixo e a menos densa fica em cima. Dissolução fracionada. E tem a sedimentação fracionada também, que separa também através da água, né? Três substâncias, uma mais densa e outra mais leve e outra no meio aqui, né? Foram três fases. Tem um exercício que vocês vão fazer, tá? Deixa eu dar uma olhada nesse texto e aí termina o capítulo número 1. A gente vai ver aqui a próxima, o capítulo número 4. O capítulo número 3 aqui é o capítulo número 4. Tá bem? Até a próxima. Fique com Deus.